2 da manhã. O celular vibrava sem parar na mesinha de cabeceira. Quando atendi, a voz da minha mãe do outro lado da linha estava tão desesperada que por um segundo pensei que fosse um pesadelo. Alessandra, seu irmão está no hospital. Preciso de 15 mil reais agora. Ou eles não vão atender ele direito. Foi assim que começou a noite mais longa da minha vida. E, curiosamente, também o dia em que finalmente aprendi a dizer não. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu estava no meio de um sono profundo, daqueles que a gente demora dias para conseguir ter depois de uma semana exaustiva. Trabalho como publicitária em uma agência pequena no centro de São Paulo, e aquela semana tinha sido particularmente brutal. 3 campanhas para entregar, cliente insatisfeito ligando a toda hora, e meu chefe cobrando resultado como se eu fosse uma máquina de criatividade infinita. Quando o telefone tocou, meu primeiro impulso foi ignorar. Olhei para a tela com os olhos semicerrados e vi o nome mamãe piscando insistentemente. Meu coração apertou. Ligação às 2 da manhã nunca é boa notícia. Atendi ainda meio grogue, a voz pastosa de sono. Alô? Alessandra! A voz da minha mãe saiu em um grito abafado, como se ela estivesse tentando controlar o desespero e não conseguisse. Graças a Deus você atendeu. É o Ricardo. Ele está no hospital. Teve um acidente. Sentei na cama de um pulo, o sono evaporando instantaneamente. Como assim acidente? Que hospital? O que aconteceu? Ele bateu a moto, filha. Está inconsciente. Os médicos disseram que precisa de exames urgentes, mas o hospital está pedindo depósito. 15 mil reais. Se não pagar, vão deixar ele lá esperando. Minha cabeça girou. 15 mil reais. Às 2 da manhã. Para o meu irmão Ricardo, que na última vez que nos falamos tinha me pedido emprestado 2 mil reais para um investimento certeiro, que nunca me devolveu. Mãe, espera. Respira. Que hospital é esse? Ele não tem convênio? O convênio dele venceu, Alessandra. Você sabe como ele é desorganizado com essas coisas. Por favor, eu não sei mais o que fazer. Você é a única que pode ajudar. Levantei da cama e comecei a andar pelo quarto, tentando organizar os pensamentos. A única que pode ajudar. Essa frase ecoava na minha cabeça como um mantra que eu já conhecia bem demais. Desde que me formei e consegui um emprego estável, virei o pronto-socorro financeiro da família. Qual hospital, mãe? Hospital Santa Cecília, na Zona Norte. Alessandra, por favor, é urgente. Eles falaram que se não der entrada no pagamento até às 3 da manhã, vão transferir ele para a ala de espera comum. Olhei para o relógio. 2h12 da manhã. Menos de uma hora para tomar uma decisão que custaria metade do meu salário. Mãe, me passa o telefone do hospital. Eu preciso confirmar essa informação. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado. Alessandra, você está duvidando de mim? Seu irmão está morrendo e você quer ficar conferindo informação? Não é isso, mãe. É que 15 mil reais não é pouco dinheiro. Eu preciso entender direito o que está acontecendo. Não acredito que você está fazendo isso comigo, com a gente. O Ricardo está lá, machucado, precisando de ajuda. E você quer investigar como se eu fosse uma criminosa. A voz dela subiu de tom, misturando desespero com indignação. Era uma técnica que eu conhecia bem. Sempre que eu tentava questionar alguma coisa, virava a vilã da história. Mãe, por favor, só me passa o telefone do hospital. Ela bufou, claramente irritada, mas passou o número. Anotei rapidamente em um pedaço de papel que estava na mesinha de cabeceira e desliguei prometendo que ligaria de volta em 5 minutos. Sentei na beirada da cama, olhando para o número rabiscado. Meu coração batia acelerado, uma mistura de preocupação e algo que eu não queria admitir: desconfiança. Ricardo era meu irmão mais novo. Tinha 23 anos. E desde que completou 18, vivia em uma montanha-russa de empregos temporários, oportunidades de negócio, que nunca davam certo, e pedidos de dinheiro emprestado, que se tornavam doações involuntárias. Liguei para o Hospital Santa Cecília. Depois de 3 transferências e uma espera que pareceu durar horas, finalmente consegui falar com alguém do pronto-socorro. Boa noite. Estou ligando para saber sobre um paciente que deu entrada aí. Ricardo Tavares da Silva.
A atendente digitou por alguns segundos. Sim, temos um Ricardo Tavares aqui. Entrada às 21 horas com trauma leve de acidente motociclístico. Trauma leve? Repeti, sentindo algo estranho no estômago. Sim, senhora. Escoriações superficiais e suspeita de concussão leve. Ele está consciente e estável. E sobre pagamento? Minha mãe disse que precisava depositar R$ 15.000 urgentemente. Novo silêncio. Mais digitação. Olha, o hospital aceita diversas formas de pagamento e parcelamento, mas não há urgência de depósito imediato. O paciente já foi atendido e está em observação. Fechei os olhos. Consciente e estável. Não inconsciente como minha mãe havia dito. Trauma leve. Não algo grave que precisasse de R$ 15.000 imediatos. Agradeci à atendente e desliguei. Fiquei ali parada, segurando o celular, sentindo uma mistura de alívio e raiva crescendo no peito. Não era a primeira vez. Não seria a última. O telefone tocou novamente. Minha mãe. E então? Já fez o depósito? Manda por Pix que é mais rápido. Mãe, eu liguei para o hospital. Silêncio. Dessa vez, um silêncio diferente. O silêncio de quem foi pego na mentira. Alessandra, você não confia na sua própria mãe? O Ricardo está consciente e estável. As escoriações são superficiais. Por que você disse que ele estava inconsciente e morrendo? Eu estava nervosa, filha. Você sabe como eu fico em situações assim. Exagerei um pouco, mas ele precisa da ajuda mesmo. Exagerou um pouco? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você me acordou às 2 da manhã dizendo que meu irmão estava morrendo e exigindo R$ 15.000 em menos de 1 hora. Não precisa falar assim comigo, Alessandra. Eu sou sua mãe. Só estava preocupada com seu irmão. Você sabe que ele não tem condições de pagar hospital particular. E eu tenho? Mãe, R$ 15.000 é quase metade do meu salário. E você nem me contou a verdade sobre o estado dele. Tá bom, tá bom. Esquece. Vou dar um jeito sozinha como sempre. Você está muito ocupada sendo importante na sua agência de propaganda para se importar com a família mesmo. E desligou na minha cara. Fiquei olhando para a tela do celular, incrédula. Em menos de 5 minutos, eu tinha passado de filha preocupada a vilã egoísta. Tudo porque ousei questionar uma história que não fazia sentido. Joguei o celular na cama e fui até a cozinha. Precisava de água, de ar, de algo que acalmasse a confusão de sentimentos que borbulhava dentro de mim. Abri a geladeira, peguei uma garrafa de água gelada e bebi direto do gargalo, sem me importar com etiqueta. Olhei ao redor do meu apartamento. Era pequeno, um kitnet de 35 metros quadrados que eu alugava em Pinheiros. Cada móvel ali tinha sido comprado com muito esforço. Cada conta paga representava horas de trabalho, de correria, de não dormir para entregar projeto no prazo. E ali estava eu, às 2:30 da manhã, sendo cobrada como se fosse obrigação minha sustentar as irresponsabilidades do meu irmão. Ricardo sempre foi o xodó da família, o caçula, o menino de ouro. Quando ele abandonou a faculdade de administração no 2º semestre, minha mãe justificou dizendo que ele ainda estava se encontrando. Quando perdeu 3 empregos seguidos por faltas e atrasos, a culpa era sempre dos chefes, que não sabiam reconhecer talento. Eu, por outro lado, nunca tive direito a erro. Terminei a faculdade de publicidade em 4 anos, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Consegui estágio, depois efetivação, e agora um cargo de coordenadora júnior que me fazia trabalhar 10 horas por dia. E ainda assim, sempre que a família precisava de dinheiro, o telefone que tocava era o meu. Voltei para o quarto e peguei o celular. Tinha 3 mensagens da minha mãe. Seu irmão está perguntando por você. Ele está com dor e você aí dormindo tranquila. Espero que você consiga dormir com a consciência limpa. Respirei fundo. Não ia responder. Não agora. Se respondesse naquele momento, diria coisas das quais me arrependeria depois. Deitei de novo, mas o sono não voltou. Fiquei encarando o teto, pensando em todas as vezes que tinha cedido. Todos os empréstimos que nunca foram devolvidos. Todas as emergências que se revelavam exageros ou mentiras completas. No mês passado, tinha sido a conta de luz que minha mãe jurou que seria cortada se eu não pagasse.
R$ 2.500. Quando questionei o valor absurdo, ela disse que estava com multa atrasada. Depois descobri que ela tinha emprestado dinheiro para uma vizinha e ficado sem pagar as próprias contas. Antes disso, foi o carro do Ricardo que precisava urgentemente de conserto, para ele não perder o emprego. R$ 3.000. O emprego ele perdeu mesmo assim 2 semanas depois. E o carro? Descobri por acaso, vendo uma foto no Instagram dele, que tinha sido usado para ir a um churrasco em Ubatuba no fim de semana seguinte. Mas o que mais doía não era o dinheiro, era a manipulação. Era a forma como minha mãe torcia cada situação para me fazer sentir culpada. Como se eu, por ter estudado e conseguido um emprego decente, tivesse a obrigação de bancar os erros e escolhas ruins dos outros. Às 4 da manhã, desisti de dormir. Levantei, fiz um café forte e sentei no sofá com o notebook. Já que não ia conseguir descansar mesmo, pelo menos adiantaria alguns trabalhos. Mas não conseguia me concentrar. As palavras na tela pareciam embaralhadas. Minha mente voltava sempre para a ligação, para o desespero falso na voz da minha mãe, para os R$ 15.000 que ela achava que eu tinha obrigação de enviar sem questionar. Quando o dia amanheceu, eu estava exausta. Tomei um banho frio tentando acordar, me arrumei no piloto automático e saí para o trabalho. No metrô lotado da linha vermelha, apertada entre dezenas de pessoas, checava o celular compulsivamente. Nenhuma mensagem nova. Será que Ricardo estava bem? Será que realmente era só um trauma leve como a atendente havia dito? E se tivesse piorado durante a madrugada? Balancei a cabeça, afastando os pensamentos. Não. Eu tinha ligado para o hospital. Tinha confirmado. Ele estava estável. Isso era manipulação emocional. E eu precisava aprender a reconhecer e resistir. Cheguei na agência às 8 em ponto. A recepção já estava movimentada. O cheiro de café fresco misturado com perfumes variados dos colegas chegando. Cumprimentei a recepcionista com um aceno e fui direto para minha mesa. Mal tinha ligado o computador quando meu chefe, Rodrigo, apareceu com aquela cara de quem tinha mais trabalho para distribuir. Alessandra, bom dia! Preciso que você assuma a campanha da Nova Era Cosméticos. A Mariana saiu de licença médica e você é a única que tem experiência com o setor. Bom dia, Rodrigo. Sem problemas. Quando precisa da primeira apresentação? Sexta-feira, 5 dias. Ele fez uma careta. Sei que é apertado, mas confiamos em você. Confiamos em você. Tradução. Você vai ter que fazer milagre e trabalhar até tarde todos os dias. Tudo bem, vou dar conta. Ele sorriu satisfeito e saiu. Olhei para a tela do computador ainda carregando e suspirei. Mais uma semana sem vida pessoal. Mais noites viradas. Mais finais de semana trabalhando. O dia passou em um borrão de reuniões, e-mails e brainstorms. Quando parei para olhar o relógio, já eram 3 da tarde e eu não tinha almoçado. Desci rapidamente até a lanchonete da esquina, pedi um sanduíche natural e um suco e comi em 10 minutos antes de voltar correndo. Foi só quando estava de volta à mesa que percebi as notificações no celular. 12 mensagens não lidas. Todas do grupo da família no WhatsApp. Abri com um aperto no peito. O grupo chamava Família Tavares Unida. E tinha eu, minha mãe, Ricardo, minha tia Márcia, irmã da minha mãe, e meu primo Júnior. As mensagens eram todas sobre mim. Tia Márcia. Não acredito que a Alessandra não ajudou o Ricardo. Que frieza. Minha mãe. Eu criei uma filha sem coração. Todo o meu esforço de mãe jogado fora. Júnior. Família é família, Ali. Você podia ter ajudado. Ricardo. Valeu mesmo, mana. Na hora que mais precisei, você virou as costas. Minha mãe. Ela sempre foi assim. Desde pequena. Egoísta. Senti o sangue ferver. Li e reli as mensagens. Incrédula. Estavam me atacando em grupo, me expondo, criando uma narrativa onde eu era a vilã sem coração que abandonou o irmão à própria sorte. Meus dedos tremiam sobre o teclado. Queria responder, queria gritar, queria mandar a verdade, que Ricardo estava bem, que tinha sido um exagero ridículo, que eu estava cansada de ser o banco da família. Mas não respondi. Algo me segurou. Talvez a certeza de que qualquer coisa que eu dissesse seria distorcida e usada contra mim.
Ou talvez a exaustão de anos tentando me justificar para pessoas que nunca realmente escutavam. Silenciei o grupo e voltei ao trabalho. As horas seguintes foram mecânicas. Respondia e-mails, fazia pesquisas de mercado para a campanha, participava de reuniões, mas minha mente estava dividida, parte concentrada no trabalho e parte remoendo a situação familiar. Quando o expediente acabou, às 7 da noite, eu estava mentalmente esgotada. Peguei minhas coisas e saí sem me despedir de ninguém. No metrô de volta, sentada finalmente depois de conseguir um lugar na terceira estação, abri o Instagram distraidamente. E lá estava, uma foto do Ricardo, postada há 2 horas. Ele estava em uma cama de hospital, sim, mas estava sorrindo, fazendo sinal de positivo com a mão enfaixada, com a legenda: "Susto grande hoje, mas estou bem. Obrigado pelas mensagens de carinho." Nos comentários, dezenas de amigos desejando melhoras. E minha mãe, claro, com um texto longo sobre como tinha sido a noite mais difícil da vida dela, mas que graças a Deus o filho estava bem e que família é tudo. Fiquei olhando aquela foto por um tempo que não sei precisar. Ele estava bem. Obviamente bem. Com um curativo pequeno na testa, um arranhão no braço. Nada que justificasse 15 mil reais urgentes às 2 da manhã. Senti algo se partir dentro de mim. Não era raiva. Era pior. Era decepção. Era cansaço. Era a constatação clara e dolorosa de que minha própria família não tinha problema nenhum em me manipular, mentir para mim, me fazer de boba, contanto que conseguissem o que queriam. Cheguei em casa, joguei a bolsa no sofá e fui direto tomar banho. Debaixo do chuveiro quente, deixei as lágrimas caírem misturadas com a água. Chorei tudo que tinha segurado durante o dia. A frustração, a mágoa, a sensação de estar sozinha mesmo tendo família. Quando saí do banheiro, já era noite. Preparei um macarrão instantâneo, aquelas coisas práticas que a gente come quando não tem energia para nada mais elaborado, e sentei no sofá com o prato no colo. O celular tocou. Era um número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Alessandra? A voz era familiar, mas eu não conseguia identificar. Aqui é a Patrícia, amiga da sua mãe. Você se lembra de mim? Patrícia, a vizinha da minha mãe. Uma senhora simpática que sempre me oferecia bolo quando eu visitava. Oi, Patrícia. Claro que lembro. Tudo bem? Olha, querida, eu não sei se devia estar ligando, mas achei que você precisava saber. Ela fez uma pausa. Ontem eu ouvi sua mãe conversando com o Ricardo no quintal. Eles estavam planejando te pedir dinheiro, ensaiando o que iam falar. Meu estômago revirou. Como assim ensaiando? Sua mãe disse que precisava inventar uma emergência grande, porque você não estava mais emprestando dinheiro fácil. O Ricardo sugeriu usar o acidente dele, que tinha acontecido mais cedo, como desculpa. Alessandra, o acidente foi de leve mesmo. Ele bateu a moto devagarzinho em um poste. Nem caiu direito. Fiquei em silêncio, processando. Não era exagero. Não era nervosismo materno. Era premeditado, planejado, uma armação para me extorquir. Por que você está me contando isso, Patrícia? Porque eu vejo sua mãe fazer isso com você há anos, querida. E não é justo. Você trabalha tanto, se esforça tanto, e eles te tratam como se você fosse um caixa eletrônico. Alguém precisava te contar a verdade. Agradeci com a voz embargada e desliguei. Fiquei ali, sentada no sofá, com o prato de macarrão esfriando no colo, sentindo algo mudar dentro de mim. Não era mais dúvida ou desconfiança. Era certeza. Peguei o celular e escrevi uma mensagem longa no grupo da família. Não ia mais ficar calada. Não ia mais aceitar passivamente. Só para deixar claro para todos vocês, eu liguei para o hospital ontem. Sei que o Ricardo está bem. Sei que foi um acidente leve. Sei que não havia necessidade de 15 mil reais urgentes. E acabei de descobrir que a emergência foi planejada. Vocês me usam, mentem para mim e ainda me atacam quando eu questiono. Isso acaba hoje. Enviei antes que pudesse me arrepender. Meu coração batia acelerado. Os 3 pontinhos apareceram quase imediatamente. Minha mãe estava digitando. Como você ousa nos acusar assim? Depois de tudo que fiz por você? Que fez por mim, mãe? Me criou?
Isso é obrigação de mãe, não moeda de troca. Eu agradeço por tudo, mas isso não me dá a obrigação eterna de bancar mentiras e manipulações. Ricardo entrou na conversa. Nossa, você mudou muito, Ali. Ficou metida desde que conseguiu aquele emprego. Não mudei, Ricardo. Só cansei de ser usada. E outra coisa, quero de volta os R$ 2.000 que você me pediu mês passado emprestado. Transferência bancária, até o fim da semana. Você não tá falando sério. Estou completamente séria. E cada centavo que vocês me pediram nos últimos 2 anos, vou fazer uma planilha. Tia Márcia. Gente, não briga assim. Somos família. Então que hajam como família de verdade, tia Márcia. Com respeito, sem mentiras. Porque do jeito que está, só servem quando precisam de dinheiro. O resto do tempo, ninguém liga para saber se estou bem, se estou cansada, se preciso de ajuda. Silêncio no grupo. Ninguém respondeu mais nada naquela noite. Bloqueei as notificações, terminei meu macarrão já frio e fui dormir. Pela primeira vez em muito tempo, dormi profundamente. Sem culpa. Sem peso na consciência. Apenas o cansaço de quem finalmente disse o que precisava ser dito. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de ligações perdidas. Todas da minha mãe. Não retornei nenhuma. No caminho para o trabalho, parei em uma papelaria e comprei um caderno novo. Ia fazer aquela planilha que prometi. Cada empréstimo, cada emergência, cada centavo que tinha doado involuntariamente nos últimos anos. Chegando na agência, mergulhei no trabalho da campanha. Era mais fácil focar quando não tinha dramas familiares ocupando minha mente. Por volta das 11 horas, minha chefe, Fernanda, me chamou na sala dela. Alessandra, preciso falar com você. Ela tinha uma expressão séria que me deixou apreensiva. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, sim. Coisa boa. A diretoria está impressionada com seu trabalho. Queremos te promover para coordenadora sênior. Inclui aumento de 40% no salário e equipe própria. Fiquei boquiaberta. Sério? Completamente. Você merece, Alessandra. Trabalha mais que todo mundo aqui. Tem resultados excelentes e nunca reclama. A promoção é efetiva a partir do mês que vem. Saí da sala flutuando. 40% de aumento. Era um dinheiro que faria diferença real na minha vida. Poderia finalmente começar a guardar para comprar um apartamento. Fazer aquela viagem que sempre quis. Ter uma reserva de emergência de verdade. Mas não contei para ninguém da família. Esse era um segredo que ia guardar bem guardado. Os dias seguintes foram estranhos. Minha mãe tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendia. Mandava mensagens dizendo que precisava conversar, que eu estava exagerando, que família não se abandona. Eu lia e não respondia. Ricardo parou de falar comigo completamente. Nas redes sociais, continuava postando fotos em bares, restaurantes, sempre com amigos. Claramente não estava em dificuldade financeira tão grave quanto alegava. Quem me surpreendeu foi minha tia Márcia. Ela me chamou no privado. Alessandra, sua mãe está muito mal. Não está comendo direito. Você precisa fazer as pazes com ela. Tia, eu não fui quem mentiu e manipulou. Se ela está mal, é porque está tendo que lidar com as consequências dos próprios atos. Mas ela é sua mãe, menina. Mãe é sagrada. Mãe que respeita a filha é sagrada. Mãe que manipula e mente perde esse título. Ela não respondeu mais. Bloqueou meu número pouco depois. A solidão que senti nos dias seguintes foi estranha. Por um lado, doía estar distante da família. Por outro, havia uma leveza que eu não sentia há anos. Como se tivesse tirado uma mochila pesada das costas. Comecei a sair mais. Aceitei convites de colegas de trabalho para happy hour depois do expediente. Fui ao cinema sozinha em um sábado à tarde. Coisas simples que não fazia há muito tempo porque sempre estava preocupada com alguma emergência familiar ou trabalhando para ganhar dinheiro extra que acabava indo para outros. Foi em um desses happy hours que conheci a Marina. Ela trabalhava no departamento financeiro da agência e nunca tínhamos conversado além de cumprimentos educados no corredor. Você está diferente, ela comentou bebericando uma caipirinha. Mais leve. É? Sorri. Talvez porque finalmente aprendi a estabelecer limites. Com o trabalho? Com a família, na verdade.
Ela fez uma cara de quem entende perfeitamente. Nossa, eu te entendo. Minha família também me sugava. Até que um dia eu disse chega. Conversamos por horas. Marina me contou como tinha cortado financeiramente a irmã que vivia pedindo dinheiro emprestado e nunca devolvia. Como tinha colocado limites nos pais que achavam que ela tinha obrigação de bancar reforma na casa deles porque ganhava bem. No começo é difícil, ela disse. Você se sente culpada, egoísta, mas depois percebe que o problema nunca foi seu. Era deles, que não sabiam respeitar. Saí daquele bar me sentindo validada. Não estava louca. Não era egoísta. Estava apenas me protegendo. 2 semanas depois da nossa briga pelo WhatsApp, minha mãe apareceu na porta da minha casa. Eram 8 da noite de uma quarta-feira. Toquei o interfone e quase não reconheci a voz dela, baixa e cansada. Alessandra, sou eu, sua mãe. Por favor, me deixa subir. Fiquei parada na frente do interfone por longos segundos. Parte de mim queria mandar embora. Outra parte, a filha que ainda existia lá no fundo, queria abrir a porta e abraçar. O que você quer, mãe? Conversar. Só isso. Por favor. Apertei o botão para abrir o portão. Quando ela subiu e bateu na porta do apartamento, levei um susto. Minha mãe estava visivelmente mais magra, com olheiras fundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Posso entrar? Abri espaço. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se fosse a primeira vez que visitava meu apartamento, embora já tivesse vindo várias vezes. Senta, mãe. Quer água? Café? Água está bom. Peguei um copo na cozinha e entreguei. Sentamos no sofá, uma distância segura entre nós. O silêncio era pesado. Vim pedir desculpas. Ela começou, olhando para o copo na mão. Você tinha razão. Eu exagerei. Manipulei a situação. E não foi a primeira vez. Fiquei quieta, esperando. Eu não sei quando começou. Quando você conseguiu esse emprego bom, acho que passei a te ver como a solução dos problemas. O Ricardo é irresponsável, eu sei. E eu passo a mão na cabeça dele. Sempre passei. Por quê? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Porque ele sempre teve direito a ser irresponsável e eu sempre tive que ser perfeita. Ela respirou fundo. Porque com você, eu nunca precisei me preocupar. Você sempre foi independente, determinada, desde pequena. E o Ricardo, ele é mais frágil. Precisa de mais ajuda. Não, mãe. Ele não é frágil. Ele é mimado. Você criou ele assim. E me ensinou que meu papel era ser a forte, a que resolve, a que paga. As lágrimas começaram a escorrer no rosto dela. Eu sei, e me arrependo. Perdi minha filha por causa disso. Você não me perdeu, mãe, mas perdeu o direito de me usar. Eu entendo. E não vim aqui esperando que você me perdoe imediatamente. Vim porque precisava olhar nos seus olhos e dizer que errei, que fui uma mãe egoísta com você. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi as rugas que não tinha notado antes. Os fios brancos no cabelo mal disfarçados pela tintura caseira. Minha mãe estava envelhecendo. E eu tinha estado tão ocupada me defendendo que não tinha percebido. Eu não sei se consigo voltar a confiar em você, mãe. Não do jeito que era antes. Eu sei. E não estou pedindo isso. Só estou pedindo uma chance de reconstruir. Devagar. Do jeito que você quiser. Ficamos conversando por mais de 2 horas naquela noite. Ela me contou sobre as dívidas que tinha acumulado tentando manter um padrão de vida que não podia pagar. Sobre como tinha vergonha de admitir para os vizinhos que passava dificuldade. Sobre como usava meu sucesso como escudo contra o próprio fracasso financeiro. O Ricardo vai continuar morando com você? Perguntei. Por enquanto sim, mas estou cobrando o aluguel dele. Mesmo que simbólico, ele precisa aprender responsabilidade. E se ele não pagar? Ela hesitou. Então vai ter que procurar outro lugar. Não era perfeito. Não era a mudança radical que eu gostaria. Mas era um começo. Quando ela foi embora, já passava da meia-noite. Abracei ela na porta, um abraço rápido, ainda guardado, mas era sincero. Mãe, uma coisa. Se você realmente quer reconstruir nossa relação, preciso que seja honesta comigo. Sempre. Mesmo quando a verdade for difícil. Mentira, por menor que seja, e eu fecho a porta de novo. Prometo, filha. Prometo. Nos dias seguintes, voltamos a conversar.
mensagens curtas, superficiais. Como vai o trabalho? Como está o tempo? Pequenas pontes sendo reconstruídas, tijolo por tijolo. Ricardo, por outro lado, continuava no silêncio. Não me procurou, não pediu desculpas. Nas redes sociais, subia fotos cada vez mais ostentação. Bebidas caras, roupas de marca, sempre em lugares badalados. Uma tarde, enquanto tomava café na padaria perto da agência, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez aceitar a chamada. Alô? Alessandra Tavares? A voz era masculina, formal. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Henrique Campos. Sou advogado. Fui contratado pelo seu irmão Ricardo para entrar com uma ação de pensão familiar contra você. Quase engasguei com o café. Como? Seu irmão alega que você tem condições financeiras superiores e que, pela lei de alimentos entre parentes, deve contribuir com o sustento dele enquanto ele se estabelece profissionalmente. Fiquei muda por alguns segundos, processando a informação. Ricardo estava me processando. Meu próprio irmão estava me levando à justiça para me obrigar legalmente a sustentá-lo. Isso é sério? Consegui perguntar. Completamente. A audiência de conciliação está marcada para daqui a 15 dias. Você receberá a intimação formal nos próximos dias. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Olhei ao redor da padaria, para as pessoas tomando café tranquilamente, conversando, rindo. O mundo continuava girando normalmente enquanto o meu desabava mais uma vez. Liguei imediatamente para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. Alessandra? Que bom ouvir sua voz, filha. Mãe, você sabia que o Ricardo está me processando? Silêncio. Um silêncio que disse tudo. Mãe, ele me contou ontem. Tentei dissuadir ele, Alessandra. Juro que tentei. Tentou? Só tentou? Ele está morando na sua casa. Você tem controle sobre isso. Ele é maior de idade, filha. Eu não posso impedir. Não, mas pode expulsar ele de casa. Pode deixar claro que não apoia isso. Pode ser mãe dele e me defender também. Alessandra, não grita comigo. Por favor. Não acredito nisso. Não acredito que você vai ficar em cima do muro de novo. Desliguei na cara dela. Minhas mãos tremiam de raiva. Saí da padaria caminhando rápido, precisando de ar, de espaço. Como ele tinha coragem? Como tinha estômago para fazer uma coisa dessas? De volta à agência, não consegui me concentrar em nada. Fernanda percebeu e me chamou na sala dela. Alessandra, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Contei tudo. A história completa. As mentiras, a manipulação, o processo. Fernanda me ouviu em silêncio, com uma expressão que misturava choque e indignação. Você precisa de um advogado bom. E eu conheço um excelente, doutora Beatriz Cardoso. Ela é especializada em direito de família e não tem pena de gente picareta. Anotei o contato e agradeci. Naquela mesma tarde, liguei para a advogada. Ela me atendeu prontamente e marcamos para o dia seguinte. A doutora Beatriz tinha um escritório pequeno, mas elegante em Pinheiros. Era uma mulher de uns 45 anos, cabelos curtos e olhar penetrante, que te examinava como se conseguisse ler todas as suas verdades escondidas. Então, Alessandra, me conta tudo desde o começo. Passei a próxima hora relatando cada detalhe. Ela anotava tudo em um caderno, fazendo perguntas pontuais, pedindo datas, valores, provas. Você tem comprovantes das transferências que fez para ele? Tenho. Guardei todos os extratos bancários. Ótimo. E conversas? Mensagens onde ele pede dinheiro? Várias. No WhatsApp nos últimos 2 anos. Ela sorriu pela primeira vez. Perfeito. Olha, Alessandra, a lei de alimentos entre parentes existe, é verdade, mas ela exige comprovação de necessidade real e incapacidade de trabalho. Seu irmão tem 23 anos, é saudável, tem formação. Ele não se enquadra. Então não tem chance de ele ganhar? Não só não tem chance, como ele pode sair dessa com uma bela advertência do juiz. E tem mais. Podemos entrar com uma ação de cobrança pelos valores que ele te deve. Transformar a defesa em ataque. Senti um peso sair dos meus ombros. Finalmente, alguém do meu lado. Alguém que via a situação com clareza e não com drama familiar. Nos dias que se seguiram,
Juntei todas as provas que consegui. Capturas de tela de conversas, extratos bancários, até fotos das redes sociais do Ricardo ostentando em lugares caros. Doutora Beatriz montou um dossiê robusto. Isso aqui é ouro, ela disse folheando as páginas. Ele alega necessidade, mas posta foto em restaurante de R$ 200 o prato. Qualquer juiz vai ver a contradição. Enquanto isso, minha mãe tentava mediar. Ligava todo dia pedindo para eu desistir da briga, dizendo que família não se resolve na justiça, que eu estava sendo radical demais. Mãe, foi ele quem me processou. Não eu. Mas você pode perdoar. Pode abrir mão. Mostrar que é maior que isso. Ser maior não é deixar as pessoas te pisotearem, mãe. É saber se defender com dignidade. A data da audiência de conciliação se aproximava. Eu estava nervosa, mas preparada. Doutora, Beatriz me treinou para possíveis perguntas, me ensinou a manter a calma, a não cair em provocações. Ele provavelmente vai tentar te fazer parecer a irmã rica e sem coração. Não morda a isca. Mantenha os fatos. Números não mentem. Na noite anterior à audiência, mal consegui dormir. Fiquei imaginando o encontro. O que ele diria? Como seria estar frente a frente com meu irmão em um tribunal, mediados por um juiz? A audiência estava marcada para as 10 horas da manhã. Cheguei às 9h30, com doutora Beatriz já me esperando na porta do fórum. Ela estava impecável, tailleur azul marinho, pasta de couro, confiança irradiando de cada poro. Pronta? O mais pronta que consigo estar. Então vamos mostrar a esse menino o que acontece quando se brinca com a pessoa errada. Entramos na sala de audiência. Era menor do que eu imaginava. Uma mesa comprida, algumas cadeiras, um ar-condicionado barulhento no canto. Ricardo já estava lá, junto com um advogado jovem de terno amassado que olhava papéis com ar preocupado. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um aperto no peito. Era meu irmão, o menino que eu tinha ensinado a andar de bicicleta, defendido de valentões na escola, consolado quando levou o primeiro fora. E ali estava ele, do outro lado de uma mesa, me processando. Ele desviou o olhar primeiro. O juiz entrou, um senhor grisalho de óculos grossos. Pediu para todos se sentarem e foi direto ao ponto. Estamos aqui para tentar uma conciliação. Senhor Ricardo, pode explicar os motivos da ação? O advogado dele se levantou. Meritíssimo, meu cliente se encontra em situação de vulnerabilidade financeira. Está desempregado há 6 meses, sem recursos para necessidades básicas. Sua irmã, por outro lado, tem emprego estável e condições de ajudá-lo. O juiz olhou para mim. Senhora Alessandra, gostaria de se manifestar? Doutora Beatriz se levantou. Com a devida vênia, meritíssimo. A situação é bem diferente do que foi apresentado. Minha cliente trouxe documentação completa que comprova que o senhor Ricardo não está em vulnerabilidade, mas sim fazendo uso indevido do sistema judiciário. Ela começou a distribuir as cópias. Extratos mostrando que eu tinha transferido mais de R$ 15 mil para Ricardo nos últimos 2 anos. Conversas onde ele pedia dinheiro emprestado, prometendo devolver e nunca devolvia. E, a cereja do bolo, as fotos das redes sociais dele em lugares caros. Algumas postadas há apenas uma semana. O juiz folheou os documentos com atenção crescente. O advogado de Ricardo empalideceu. Senhor Ricardo, o juiz falou, tirando os óculos e limpando com um lenço. O senhor pode explicar como está em situação de vulnerabilidade, mas frequenta estabelecimentos de alto padrão? Ricardo gaguejou. Foram convites. Amigos pagaram. E as roupas de marca que usa nas fotos? Também foram presentes? Algumas, sim. Entendo. O juiz se recostou na cadeira. E o senhor está desempregado há 6 meses? Pode comprovar isso? O advogado dele remexeu nos papéis freneticamente. Temos aqui a declaração de que ele não possui vínculo empregatício formal. Não é a mesma coisa. O juiz interrompeu. Não ter vínculo formal não significa não ter renda. O senhor trabalha com quê, Ricardo? Eu faço uns freelas. Marketing digital. Freelas. Que não são declarados, imagino. E mesmo assim o senhor acha que sua irmã, que já lhe emprestou quantias consideráveis sem devolução, deve ser obrigada por lei a sustentá-lo? O silêncio na sala era constrangedor. Ricardo olhava para as próprias mãos.
Seu advogado suava. Doutora Beatriz aproveitou o momento. Meritíssimo! Não só pedimos a improcedência da ação, como entramos com pedido reconvencional de cobrança dos valores emprestados e não devolvidos, devidamente comprovados nos autos. O juiz assentiu. Muito bem. Vou dar minha decisão. Senhor Ricardo, sua ação é completamente improcedente. O senhor é jovem, saudável, tem capacidade de trabalho. A lei de alimentos entre parentes não existe para sustentar acomodação. Existe para situações de real necessidade. O que vejo aqui é um padrão de comportamento parasitário em relação à sua irmã. Ricardo levantou a cabeça, vermelho de vergonha e raiva. Quanto ao pedido reconvencional, o juiz continuou. Determino que o senhor devolva os R$ 15.420 comprovadamente emprestados no prazo de 60 dias, sob pena de penhora de bens. Audiência encerrada. Bateu o martelo. Acabou. Levantei meio tonta, ainda processando. Tinha ganhado. Não só tinha ganhado, como o Ricardo teria que me devolver o dinheiro. Saímos da sala. No corredor, meu irmão me alcançou. Você está feliz agora? Me humilhou na frente de todo mundo. Parei e me virei para ele. Eu não te humilhei, Ricardo. Você se humilhou. Você me processou achando que eu ia me curvar. Se enganou? Eu não tenho R$ 15.000 para te pagar. Então vai ter que arrumar, não vai? Trabalhar de verdade. Vender as roupas de marca. Fazer o que pessoas normais fazem quando devem dinheiro. Você sempre foi assim, né? Sempre se achando melhor que todo mundo. Não, Ricardo. Eu só me recuso a ser capacho de alguém que não tem o mínimo de respeito por mim. E isso inclui você. Virei as costas e saí. Doutora Beatriz me esperava na porta do fórum com um sorriso satisfeito. Você foi perfeita. Manteve a calma, deixou os fatos falarem. Estou orgulhosa. Eu não sei se deveria estar feliz. Acabei de destruir meu irmão no tribunal. Não, Alessandra. Você se defendeu. Existe diferença. Ele escolheu te atacar. Você apenas revidou com a verdade. Ela tinha razão. Eu sabia. Mas ainda doía. Doía saber que tinha chegado a esse ponto. Que minha família tinha se tornado isso. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Minha mãe me ligou chorando, dizendo que eu tinha acabado com a vida do Ricardo, que ele estava deprimido, trancado no quarto. Mãe, ele me processou. Me levou à justiça, achando que ia me obrigar a sustentar ele pelo resto da vida. O que você queria que eu fizesse? Mas ele é seu irmão, Alessandra. Seu irmão. E eu sou sua filha. Mas vocês só lembram disso quando precisam de alguma coisa. Desliguei. Estava cansada. Cansada de me explicar, de me justificar, de tentar fazer pessoas que não queriam ouvir entenderem meu lado. Marina, minha amiga da agência, me convidou para jantar naquela noite. Fomos a um restaurante italiano aconchegante em Vila Madalena. Conta, como foi? Relatei tudo. A audiência, a cara do Ricardo, a sentença do juiz. Ela me ouvia balançando a cabeça. Você sabe que fez a coisa certa, né? Na cabeça sei. No coração ainda dói. É porque você é boa pessoa, Ali. Pessoas ruins não sentem remorso. O fato de você sentir só prova que você tem coração. Mas ter coração não significa deixar outros arrancarem pedaços dele. Brindamos com vinho tinto. Por limites. Por dignidade. Por dias melhores. Uma semana depois, recebi uma mensagem inesperada. Era de Júnior, meu primo. Desde a briga no grupo da família, não tínhamos mais falado. Ali, preciso te pedir desculpas. Eu estava errado. Vi o que aconteceu na audiência, minha mãe me contou. O Ricardo é um imbecil. Você não merecia nada disso. Fiquei olhando a mensagem por um tempo. Júnior sempre tinha sido mais sensato que o resto da família. Mais equilibrado. Obrigada, Ju. Isso significa muito. Mó, tá todo mundo dizendo que você é a errada. Mas eu sei que não é. Você só se defendeu. Se fosse comigo, eu teria feito pior. Conversamos por mais de 1 hora. Ele me contou que também estava cansado de dinâmicas familiares tóxicas, que tinha se afastado um pouco depois de ver como me trataram. Sabe o que é mais triste? Ele escreveu. É que a gente devia se apoiar, mas virou cada um por si e Deus por ninguém. Pois é, mas pelo menos descobri quem realmente se importa comigo. Conta comigo, prima. De verdade. Aquela conversa me aqueceu o coração de um jeito que não esperava.
Não estava completamente sozinha. Tinha pessoas que me viam de verdade. O prazo para Ricardo me pagar ia chegando ao fim. 60 dias passam rápido. Eu não tinha muita esperança de ver o dinheiro, mas a advogada estava preparada para os próximos passos caso ele não pagasse. E ele não pagou. No 61º dia, doutora Beatriz entrou com pedido de penhora de bens. A moto que ele tanto amava foi o primeiro item listado. Foi quando ele finalmente me ligou. Atendi no 3º toque. Alessandra, por favor, não deixa eles pegarem minha moto. Oi, Ricardo. Estava esperando sua ligação. Eu vou pagar. Juro. Só preciso de mais tempo. Você teve 60 dias. Era tempo mais do que suficiente para pelo menos começar a pagar. Eu não consegui. Não tenho emprego fixo. Mas tem dinheiro para sair todo fim de semana. Vi suas fotos no Instagram. Isso é diferente. Isso é minha vida social. Eu preciso. Ri. Não um riso de humor, mas de descrença. Você precisa de vida social, mas não precisa pagar suas dívidas. Entendi. Você virou uma pessoa cruel, Alessandra. Não, Ricardo. Eu virei uma pessoa com limites. Existe diferença. E se você não pagar nos próximos 7 dias, a moto vai ser penhorada e leiloada. A escolha é sua. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos não tremiam mais. Minha voz não falhava. Eu tinha encontrado minha força. 5 dias depois, recebi uma transferência bancária. R$ 3.000. Um começo. Aparentemente, a ameaça de perder a moto tinha funcionado como motivador. Doutora Beatriz orientou aceitar e documentar como pagamento parcial. Ele vai pagar aos poucos, e tudo bem, contanto que pague. Os meses que se seguiram foram de reconstrução silenciosa. Minha mãe e eu voltamos a conversar, mas com uma distância respeitosa. Ela não pedia mais dinheiro. Eu não oferecia. Nossos encontros eram raros, superficiais, educados. Ricardo pagava 200 ou 300 reais por mês. No ritmo dele, levaria anos para quitar a dívida. Mas pelo menos estava pagando. Minha vida profissional, por outro lado, decolou. A promoção trouxe não só mais dinheiro, mas mais reconhecimento. Passei a liderar projetos importantes, a ter voz nas reuniões de diretoria. Foi em uma dessas reuniões que conheci o Felipe. Ele era diretor de criação de uma agência parceira. Alto, cabelos escuros já grisalhos nas têmporas, sorriso fácil. Nos esbarramos no corredor depois de uma apresentação conjunta. Alessandra Tavares, certo? Sua apresentação foi brilhante. Obrigada. Felipe Nogueira? O mesmo. Pega um café? Quero discutir umas ideias para o projeto. O café virou 2 horas de conversa animada sobre publicidade, tendências, vida. Descobri que ele era divorciado há 3 anos, sem filhos, viciado em trabalho e jazz. E você? Ele perguntou. Casada, namorada, comprometida com trabalho. A última opção. Minha vida amorosa tem sido inexistente. Interessante. Uma mulher bonita e inteligente como você? Ou é exigente ou está se escondendo? Sorri. Um pouco dos dois, talvez. Começamos a nos encontrar. Primeiro sempre com desculpa de trabalho, depois admitindo que eram encontros mesmo. Felipe era diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido. Maduro, estável, sem dramas. Respeitava meus limites sem questionamentos. Foi ele quem estava comigo na noite em que minha mãe apareceu de novo na minha porta. 3 meses depois da audiência. Dessa vez sem avisar. Toquei o interfone. Era ela, e pela voz, estava chorando. Alessandra, por favor, preciso falar com você. É urgente. Felipe olhou para mim. Quer que eu vá? Não. Fica. Por favor. Abri a porta. Minha mãe subiu arrastando os pés. Quando a vi, levei um susto. Ela estava ainda mais magra, o rosto marcado não só por rugas, mas por uma tristeza profunda. Mãe, o que aconteceu? Ela entrou e só então percebeu que eu não estava sozinha. Olhou para Felipe com surpresa. Ah, você tem visita. Desculpa, eu não sabia. Está tudo bem. É o Felipe. Felipe, minha mãe, Dona Cláudia. Ele cumprimentou educadamente e se desculpou para ir à cozinha dando privacidade. Mãe, senta. O que foi? É o Ricardo. As lágrimas desceram. Ele foi preso. Senti meu estômago gelar. Preso? Como? Por quê? Dirigindo embriagado.
bateu o carro em um poste. Ninguém se machucou, graças a Deus. Mas ele estava muito alcoolizado. Deu 3 vezes o limite permitido no bafômetro. Sentei pesado no sofá. Quando foi isso? Ontem à noite. Ele está na delegacia. Vai ter que pagar fiança. 10 mil reais, Alessandra. Eu não tenho. Vendi até minha aliança de casamento para pagar as contas do mês passado. E ali estava. O motivo da visita. O pedido que eu sabia que viria. Mãe, eu sei o que você vai dizer. Eu sei que já passamos por muita coisa. Mas ele é meu filho. É seu irmão. Ele pode ficar preso. Ele cometeu um crime grave, mãe. Podia ter matado alguém. Eu sei. Você acha que eu não sei? Estou morrendo de vergonha. Mas ele precisa sair de lá. Por favor, Alessandra. Eu nunca te pedi nada depois de tudo que aconteceu. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi uma mãe desesperada, imperfeita, manipuladora às vezes, mas ainda assim uma mãe que amava o filho, mesmo que de forma sufocante e errada. Eu vou pagar a fiança, falei finalmente, mas com condições. Qualquer coisa, o que você quiser. Primeira condição: Ricardo vai fazer tratamento, terapia e grupo de apoio para alcoolismo. Segunda condição: ele vai se comprometer formalmente a quitar a dívida comigo em no máximo 2 anos. Terceira condição: você vai parar de passar a mão na cabeça dele. Vai cobrar responsabilidade. Vai ser mãe de verdade, não só protetora. Ela assentiu a cada item, lágrimas escorrendo. E última condição: isso é a última vez, mãe. A última vez que eu salvo ele de consequências que ele mesmo criou. Se acontecer de novo, ele vai ter que lidar sozinho. E você também. Prometo. Prometo tudo. Felipe voltou da cozinha e se ofereceu para ir comigo até a delegacia. Aceitei grata. Minha mãe foi no banco do passageiro, eu atrás, olhando pela janela enquanto atravessávamos a cidade à noite. Na delegacia, o processo foi burocrático e demorado. Preenchi formulários, paguei a fiança, esperei enquanto processavam a liberação. Quando Ricardo finalmente saiu, estava com a roupa amarrotada, o cabelo bagunçado, cheiro de bebida ainda impregnado. Viu a mãe primeiro e correu para abraçá-la. Depois me viu e parou. Obrigado, ele murmurou, sem conseguir me olhar nos olhos. Não me agradeça ainda. Vem aqui fora. Saímos da delegacia. O ar frio da madrugada cortava a pele. Encostei no carro e cruzei os braços. Você tem um problema, Ricardo. Um problema sério com álcool. Eu não sou alcoólatra. Foi só dessa vez. Eu bebi demais em uma festa. Para! Interrompi. Não me venha com desculpa. Você dirigiu completamente bêbado. Podia ter matado alguém. Podia estar morto agora. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Eu paguei sua fiança. 10 mil reais que eu não devia, que você não merece. Mas fiz porque você é meu irmão, e porque no fundo, ainda tenho esperança que você possa mudar. Mas isso acaba aqui, Ricardo. Esse é seu último resgate. Eu vou mudar, juro. Não jura para mim, jura para você. E prova com ações. Você vai fazer terapia, vai entrar em um grupo de apoio, vai trabalhar de verdade. E vai me pagar, até o último centavo. Voltamos para casa em silêncio. Deixei minha mãe e Ricardo em frente à casa deles. Quando já estava entrando, minha mãe tocou na janela do carro. Alessandra, obrigada. De verdade. Você salvou meu filho. Eu dei a ele uma chance de se salvar, mãe. O resto é com ele. No caminho de volta para minha casa, Felipe segurou minha mão. Você é incrível. Sabe disso? Não me sinto incrível. Me sinto cansada. Você estabeleceu limites mesmo em uma situação extrema. Não todo mundo consegue fazer isso. E se eu estiver errada? E se ele precisava de acolhimento e eu só dei cobrança? Ele teve acolhimento a vida toda. Não funcionou. Às vezes, amor verdadeiro é deixar a pessoa sentir as consequências dos próprios atos. Cheguei em casa exausta física e emocionalmente. Felipe fez chá, me cobriu no sofá, ficou comigo até eu adormecer. Nos meses seguintes, Ricardo realmente mudou. Não foi da noite para o dia, foi gradual. Começou a frequentar terapia semanalmente. Entrou em um grupo de alcoólicos anônimos.
Consegui um emprego fixo como assistente administrativo em uma empresa de logística. E pagava sua dívida. Todo mês, religiosamente, R$ 300 caíam na minha conta. Não era muito, mas era consistente. Era esforço genuíno. Minha mãe também mudou. Parou de me ligar toda semana com emergências. Começou a trabalhar vendendo bolos caseiros para vizinhos e conhecidos. Nada que a deixasse rica, mas o suficiente para ter dignidade própria. E eu? Eu continuei crescendo. Minha relação com Felipe se aprofundou. Conheci os pais dele, me apresentou aos amigos. Pela primeira vez em muito tempo, estava construindo algo que era só meu, sem interferência ou dependência familiar. Uma tarde de sábado, 6 meses depois do episódio da prisão, minha mãe me ligou. Meu coração apertou automaticamente, ainda condicionado a esperar más notícias. Oi, mãe. Alessandra, tudo bem? Não estou atrapalhando nada, estou? Não, pode falar. Eu queria te convidar para almoçar aqui em casa domingo. Nada demais. Só eu, você e o Ricardo. E se quiser trazer o Felipe, ele é bem-vindo. Fiquei surpresa. Sério? Sério? Eu quero tentar de novo. Ser família de verdade. Do jeito certo dessa vez. Aceitei. Felipe aceitou vir também. No domingo, chegamos na casa da minha mãe com um bolo que compramos na padaria. A casa estava arrumada, cheiro gostoso de comida vindo da cozinha. Ricardo abriu a porta, sorriso meio sem jeito. Oi, mana. Entra. Ele estava diferente. Mais magro, mas de forma saudável. Olhos mais claros, sem as olheiras profundas. Parecia mais presente. Oi, Rê. Esse é o Felipe. Eles se cumprimentaram. Minha mãe apareceu secando as mãos em um pano de prato, sorriso genuíno no rosto. Que bom que vieram. A comida está quase pronta. Sentamos à mesa. Era estranho no começo, como primeiros encontros sempre são depois de muito tempo afastados. Mas aos poucos, a conversa fluiu. Minha mãe contou sobre as encomendas de bolo que estavam aumentando. Ricardo sobre o trabalho novo, sobre as reuniões do AA, sobre como estava difícil, mas necessário. Eu estou com 187 dias sem beber. Ele disse com orgulho contido. Isso é incrível, Ricardo. Sério. Eu não teria conseguido se você não tivesse me dado aquele ultimato. Na época, odiei você por isso. Achei que estava sendo cruel, mas você estava sendo honesta. E eu precisava disso. Olhei para ele, realmente o vi pela primeira vez em muito tempo. Meu irmão mais novo estava crescendo. Finalmente. Depois do almoço, enquanto minha mãe e Felipe conversavam sobre receitas na cozinha, Ricardo me chamou no quintal. Ali, eu queria te falar uma coisa. Fala. Eu sei que fui um irmão horrível, mentiroso, manipulador, aproveitador. E sei que pedir desculpas não apaga nada disso. Ricardo, deixa eu terminar. Por favor. Ele respirou fundo. Eu passei a vida achando que o mundo me devia alguma coisa, que você, a mãe, todos deviam me sustentar enquanto eu me encontrava. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de tentar e falhar. Então nem tentava. Só pedia dinheiro emprestado e culpava todo mundo menos eu mesmo. Fiquei quieta, deixando ele falar. Quando você me levou àquele tribunal, quando o juiz me humilhou, eu senti ódio. Mas depois, quando estive preso naquela cela fria, esperando alguém me tirar de lá, eu percebi. Eu percebi que sempre tinha alguém me tirando das enrascadas. E esse alguém sempre era você. Você é meu irmão. Eu sempre vou me importar com você. Eu sei. E eu abusei disso. Mas não vou mais abusar. Vou terminar de te pagar. Vai demorar, mas vou pagar. E mais importante, vou viver minha vida. De verdade. Sem muletas, sem atalhos. Abracei ele. Um abraço longo, apertado. De irmão de verdade. Os meses viraram um ano. Minha vida estabilizou em uma rotina que era minha escolha, não imposição de circunstâncias. Felipe e eu nos mudamos juntos para um apartamento maior em Perdizes. 2 quartos, varanda gostosa, pertinho do metrô. Minha carreira continuou crescendo. Recebi proposta de outra agência com salário ainda melhor, mas decidi ficar. Tinha construído algo ali, tinha equipe que confiava em mim, projetos que me realizavam. Ricardo quitou a dívida comigo em 1 ano e meio. No dia que fez a última transferência, me ligou.
Acabei de mandar os últimos R$ 300. Não acredito que consegui. Eu sempre acreditei que você conseguiria. Mentirosa. Ele riu. Você achava que eu ia dar calote. Talvez no começo. Mas você me provou errada. E fico feliz de ter errado. Ele me contou que tinha sido promovido no trabalho, que estava namorando uma menina do AA, que estava economizando para fazer um curso técnico em logística. Estou orgulhosa de você, Rê. De verdade. Minha mãe e eu desenvolvemos uma relação adulta, respeitosa. Almoçávamos juntas uma vez por mês. Conversávamos sobre amenidades, sobre a vida, sobre o futuro. Ela nunca mais me pediu dinheiro. Eu ofereci ajuda uma vez, quando soube que a geladeira dela tinha quebrado. Ela aceitou, mas insistiu em pagar em 3 vezes. Mãe, não precisa. Preciso sim. Você me ensinou isso. Dignidade também é não aceitar tudo de graça. Foi numa dessas tardes de domingo, durante um almoço em família, que aconteceu algo inesperado. Estávamos todos ali, eu e Felipe, minha mãe, Ricardo e a namorada dele, Júnior, que tinha se reaproximado da gente. A campainha tocou. Minha mãe não estava esperando mais ninguém. Quando abriu a porta, ficou paralisada. Era meu pai. Meu pai que tinha abandonado a família quando eu tinha 12 anos. Que tinha sumido sem dar notícias por 15 anos. Que pagava pensão quando lembrava e desaparecia quando não convinha. Cláudia, ele falou, voz rouca. Eu sei que não tenho direito, mas preciso falar com vocês. Minha mãe olhou para trás, para mim e para Ricardo. Estava claramente em choque. Edmundo, o que você está fazendo aqui? Posso entrar? Por favor, 5 minutos. Ricardo levantou da cadeira, punhos cerrados. Você tem coragem. Ricardo, interrompi, colocando a mão no braço dele. Deixa ele falar. Meu pai entrou meio sem jeito. Estava visivelmente envelhecido. Cabelos completamente brancos, ombros curvados, um ar de derrota que não me lembrava de ver quando criança. Eu sei que nada do que eu disser vai justificar minha ausência. Ele começou. Não vim aqui pedir perdão porque sei que não mereço. Vim porque estou doente. Câncer. Estágio avançado. E antes de ir, precisava olhar nos olhos de vocês e dizer que sinto muito. Silêncio absoluto na sala. Minha mãe sentou pesado, mão no peito. Os médicos me deram 6 meses, talvez menos. E eu não posso morrer sem tentar fazer as pazes. Sem pelo menos tentar. Ricardo foi o primeiro a falar, voz trêmula de emoção contida. Onde você estava quando a mãe trabalhava em 2 empregos para nos sustentar? Onde estava quando eu precisei de um pai para me ensinar a ser homem? Eu sei. Eu falhei como pai. Falhei em tudo. E agora? Por que está morrendo? Acha que pode aparecer e encontrar absolvição? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Não espero absolvição. Só queria que vocês soubessem que não passa um dia sem que eu me arrependa. De ter ido embora. De ter sido covarde. Olhei para minha mãe. Ela estava chorando em silêncio. Olhei para Ricardo. Ele desviou o olhar, mandíbula tensa. Olhei para Felipe, que me deu um aceno de apoio silencioso. Pai, falei. A palavra estranha na língua depois de tantos anos. Você nos deve 15 anos. 15 anos de presença, de apoio, de amor. Não dá para compensar isso em 6 meses. Eu sei. Mas, continuei, eu aprendi recentemente sobre dar chances. Sobre perdão não ser esquecimento, mas libertação. Ah, o que você está dizendo? Ricardo me olhou incrédulo. Estou dizendo que ele pode ficar para o almoço. Pode conversar. Pode tentar, nos meses que tem, construir alguma ponte. Mas, olhei firme para meu pai. Não vai ser fácil. E não vai ser automático. Você vai ter que trabalhar por cada momento de confiança. Minha mãe enxugou as lágrimas. Alessandra está certa. Fique para o almoço, Edmundo. Mas depois disso, vamos decidir juntos, como família, se e como você pode participar do que resta de tempo. Aquele almoço foi um dos mais estranhos da minha vida. Conversas desconfortáveis, silêncios pesados, mas também, surpreendentemente, momentos de riso tímido quando meu pai contava histórias de quando éramos pequenos que tínhamos esquecido. Nas semanas seguintes, meu pai apareceu mais vezes, sempre pedindo permissão, nunca presumindo. Levava flores para minha mãe,
Tentava conversar sobre futebol com Ricardo, me perguntava sobre meu trabalho com um genuíno interesse. Não era perfeito, não era conto de fadas, mas era real, era humano. 3 meses depois, quando seu estado piorou e ele foi hospitalizado, fomos todos visitá-lo. Eu segurei sua mão, magra e fria, e disse: "Obrigada por tentar, por ter vindo. Não apaga o passado, mas cria um presente diferente." Ele morreu 2 semanas depois. No funeral, chorei. Não pelo pai que tive, mas pelo pai que poderia ter tido. Pelas possibilidades perdidas. Mas também senti paz. Paz porque no final, ele tinha tentado. E nós tínhamos permitido. A vida continuou. Como sempre continua. Ricardo foi promovido de novo. Assumiu gerência de setor. Minha mãe expandiu seu negócio de bolos. Contratou uma ajudante. Felipe me pediu em casamento numa noite de inverno, na varanda do nosso apartamento, com um anel simples e um discurso que me fez chorar. Minha carreira atingiu um patamar que nem sonhava quando comecei. Parceira da agência, nome em projeto internacional, reconhecimento da área. Mas o que mais me orgulhava não era o sucesso profissional. Era olhar para minha vida e reconhecer nela o resultado de escolhas conscientes, de limites estabelecidos, de amor próprio cultivado. Numa tarde qualquer, arrumando caixas para a mudança, Felipe e eu tínhamos finalmente comprado nosso primeiro apartamento. Encontrei aquele caderno. O que tinha usado para fazer a planilha de dívidas da família anos atrás. Folheei as páginas. Cada entrada, cada data, cada valor me lembrava de uma época onde eu não sabia dizer não. Onde media meu valor pela quantidade que podia dar aos outros. Felipe apareceu atrás de mim. "O que é isso?" "Meu passado", respondi. Todas as vezes que me perdi tentando salvar outros. E agora?" Olhei para ele, para o apartamento meio vazio se preparando para uma nova fase, para a vida que tínhamos construído juntos. Agora eu sei que o único resgate que realmente importa é o nosso próprio. Fechei o caderno e joguei na caixa de reciclagem. Não precisava mais daquilo. Não precisava mais da raiva, do ressentimento, da contabilidade dolorosa. Porque aprendi, da forma mais difícil possível, que família não é sobre dívidas e créditos. É sobre respeito mútuo. É sobre limites saudáveis. É sobre amar sem se perder no processo. E ali, naquele apartamento cheio de caixas e possibilidades, eu finalmente entendia o que era ser verdadeiramente livre. Não livre de responsabilidades ou de laços familiares, mas livre da culpa imposta. Livre da manipulação disfarçada de amor. Ricardo me ligou naquela noite. Só para dizer oi. Só para saber se eu precisava de ajuda com a mudança. Pequenos gestos que significavam grandes mudanças. Minha mãe mandou uma foto do bolo que tinha feito para nosso chá de panela. Ela mesma tinha oferecido fazer, sem eu pedir. E eu? Eu sorri para o celular, para as mensagens, para a vida que tinha aprendido a construir nos meus próprios termos. Porque no final, a história que começou com uma ligação desesperada às 2 da manhã, com mentiras e manipulações, terminou com algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Paz de espírito, relacionamentos verdadeiros e a certeza absoluta de que eu não devia nada a ninguém além de respeito. E isso, descobri, era o maior tesouro de todos. Obrigada por acompanhar esta história até o final. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe suas próprias experiências nos comentários. Até a próxima história!